Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Bernardo da Bioagradáveis e hoje eu vou falar de verdades para vocês, umas verdades que não necessariamente vão ser gostosinhas de ouvir, muito menos gostosinhas de praticar, caso você queira praticar, né? Porque mudar da zona de conforto e fazer um mundo diferente, talvez fazer um mundo melhor, nem sempre é gostosinho, né? Então vamos lá, quais são as verdades, Carol, que você vai trazer? As verdades as verdades são, na verdade, olha que maravilha, sobre o Covid, né? Sobre a pandemia. E justamente esse questionamento de que até quando a gente vai continuar tendo essa interação louca entre animais por meio de consumo, né, e por meio de doenças que são transmitidas via animais e homens e seres humanos de via direta, né? Saiu um estudo da United Nations for Environment Protection, que é a parte de proteção do meio ambiente da ONU, e aí ele fala justamente, né, no seu relatório, eu vou ler aqui algumas partes que está em inglês que eu recebo, é, que fala justamente esse novo relatório que examina como prevenir novas pandemias no futuro, porque a gente não está longe de ter novas pandemias, né? Assim, novas pandemias são prováveis justamente por esse aumento de relação e proximidade entre nós, seres humanos, e os animais, especialmente os animais silvestres, né, que carregam às vezes vírus que antes não eram tão transmitidos para os seres humanos, mas ao longo dos anos começaram a ter um aumento dessa transmissão via direta, e aí causando doenças, e não só doenças, novas pandemias, né, como essa que a gente está vendo agora. E para a gente falar de alguns vírus que têm essa relação direta entre homens e animais, né, a gente fala do Ebola, do SARS, da Zika, do HIV, da AIDS, né, e do Covid, e da peste bubônica, né? Então, assim, são várias doenças que são transmitidas via animais, né, e que pulam de animais para humanos. Ou seja, tem essa relação direta, o que em tese não deveria ser tão direta assim, né? E aí causa o adoecimento da população inteira, e não só o adoecimento, mas também como a morte de muitas pessoas. Então, nesse relatório, ele fala que é justamente uma avaliação que foi feita do Programa do Meio Ambiente e do Instituto de Pesquisa Internacional de Recursos Naturais, né? Eles encontraram que países estão na verdade, eles falam que se países não tomarem medidas drásticas, justamente para tentar evitar esses contágios de doenças que são transmitidas via animais, né? Pandemias como a que a gente teve, está tendo agora do Covid-19, serão mais frequentes e mais comuns ao longo do tempo, né? E aí, ele fala assim, justamente assim, né, abre aspas, assim, pessoas que olham para trás para a pandemia da influenza, que foi mais ou menos aí há um século, né, 1918, 1919, e pensaram que tal doença acontece somente uma vez por ano, uma vez por século, né? Mas isso não é mais uma verdade, né? Se a gente não restaurar o balanço entre o mundo natural e o mundo humano, né? Ou seja, o equilíbrio do meio ambiente, na verdade, de perceber nós como parte também do meio ambiente, fazendo parte de todo esse processo, e que a gente também tem que estar em equilíbrio com ele, essas pandemias, né, serão cada vez mais frequentes e prevalentes ao longo do tempo. Então, isso é um tanto preocupante e, na verdade, é uma oportunidade para a gente justamente olhar para o nosso modo de viver, para olhar o que a gente está comendo, para olhar se realmente a gente precisa comer animais silvestres. Será que você realmente precisa experimentar aquela carne daquele bicho que está em extinção na África, né? Como é o caso aí
do pangolim, que é uma das que falam que foi um dos estopins aí, né, da pandemia, que também o vírus é encontrado nele, que várias pessoas acham legal comer carne de pangolim, que é um mamífero que está em extinção, né? Então, assim, putz, será que você realmente precisa disso, né? Lógico que, porra, Carol, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Não, tudo bem, a gente pode não ter a comer carne de pangolim, mas come carne de javali, né? Pior que traz a porcaria do bicho para cá, né? Para o Brasil. Come carne de porco monteiro, come carne de cateto, né? Come carne de jacaré, come carne de cobra, come carne de, enfim, de um bando de bicho aí que não necessariamente a gente precisaria, neste atual momento da evolução, comer essas determinadas carnes, porque a gente tem várias outras opções aí que a gente pode, né, adequar as nossas vias nutricionais, né, aos novos modelos aí, né? Então, continuando aqui no relatório, ele fala assim, né, que essas doenças que são transmitidas via animais, para a chefe do Wildlife, né, do meio ambiente da ONU, né, chefe da vida silvestre, ela fala que realmente essas doenças zoonóticas, né, que são transmitidas via animais para o ser humano diretamente, centra nas questões de pobreza e inequidade, né? Essas doenças, elas afetam desproporcionalmente pessoas em países menos desenvolvidos, que infelizmente eles não têm acesso, como nós temos, por exemplo, aqui, né, como eu estou falando de pessoas bem desenvolvidas, assim, espero, né, ou não, que não têm acesso a saneamento, que não têm acesso a uma qualidade de vida em termos de recursos alimentares legais, assim. Então, não somente quando a pandemia que acontece que isso começa a ser um problema para essas pessoas, porque elas já têm o problema, né? Assim, elas já têm o problema que é a dificuldade de acesso de comida, de saneamento, que facilita com que essas doenças sejam transmitidas, né? Porque eles não têm oportunidade de se alimentar melhor. E aí o que eles vão fazer? Eles vão procurar caçar, procurar alimentos em regiões, né, de animais silvestres, e aí começa todo o processo. A gente ainda não sabe se foi assim que aconteceu com o Covid, né? Está muito relacionado à questão do tráfico ilegal de animais, mas sim, as pessoas que são menos favorecidas acabam tendo mais acesso a esse tipo de doença, justamente porque elas não têm acesso a uma qualidade boa de vida, né? E aí ele continua falando várias questões e que uma das coisas que a gente precisa, na verdade, quanto país, na verdade, não é só procurar soluções baseadas em um país ou determinado país. Não, a gente precisa achar soluções mundialmente, globalmente, porque a gente está aí chegando em 8 bilhões de pessoas. E aí, se cada vez mais a gente ter pandemias diferentes, né, novos vírus aí passando de animais para seres humanos, cada vez mais a gente vai ter situações em que não necessariamente a gente vai conseguir combater de uma forma legal, porque isso não só afeta a questão de saúde pública, e a gente sabe muito bem, né, que afeta a questão de saúde pública, mas também afeta a economia. Né? Um estudo do Fundo Monetário Internacional tem uma previsão de que o Covid sozinho irá causar uma contração, né, na economia global de 3% desse ano, ou seja, tirando 9 trilhões de dólares, 9 trilhões, eu não sei nem quanto que é esse número para mim, 9 trilhões de dólares na produtividade, né, em 2021. Mas, se pegar, então, continuando esse estudo, se ele pega 2 décadas antes da pandemia, né, o Banco Mundial estimou que doenças zoonóticas que são transmitidas por animais, eles têm custos diretos de mais de 100 bilhões de reais, ou seja, não necessariamente uma pandemia causa danos econômicos, doenças, né, causam danos econômicos, né? Então a gente tem que pensar muito bem disso. E ele fez um estudo exatamente sobre as doenças zoonóticas, né, que são as doenças que são transmitidas do animal para
para o homem. E uma coisa bem legal que tem nesse relatório, que eu vou deixar aqui, na verdade, é a notícia para quem quiser pegar e tal, mas que está em inglês, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para tentar transmitir essas informações. Eles falam justamente isso, assim, que vírus não precisam de passaporte, né? Assim, você não consegue simplesmente barrar que esse vírus não entre de país a país, é uma coisa global. E é por isso que precisam de respostas que sejam integrais, né, visando a saúde humana, visando a saúde animal e visando a saúde do ecossistema para serem efetivos. Então, a gente não pode pensar só na saúde humana, a gente tem que pensar na saúde dos animais que estão na nossa volta, na saúde de animais silvestres e também na saúde do meio ambiente, na saúde dos ecossistemas. Como eu falei, é uma questão de equilíbrio, é uma questão da gente perceber, nós seres humanos percebemos que nós também somos parte do meio ambiente e que a gente precisa e deve fazer a diferença. E uma das diferenças seria não consumir carnes de animais silvestres, né? Para mim, eu acho que a gente não deveria nem consumir carnes. Mas tudo bem, eu estou vegetariana desde 2015, não por esses motivos, mas que bom que eu estou vegetariana desde 2015, porque daí eu não, para mim, fica muito mais fácil, né, assim, de conviver justamente com essa questão de mudanças climáticas e de transmissão de doenças, né? Então, assim, se a gente falar um pouco, né, e aí no final do relatório ele fala de fast facts, né, on zoonotic disease, que é tipo fatos rápidos sobre as doenças zoonóticas, né? Ele fala que as doenças zoonóticas também conhecido como as zoonoses, ou seja, transmitidas de animais para pessoas diretamente, são doenças causadas por patógenos ou micro-organismos, tá? Seja bactérias, seja vírus, que são transmitidos de animais para as pessoas e das pessoas para animais. Então, há uma via de relação dupla aí, tá? Então, exemplos de zoonoses, né, ou doenças zoonóticas incluem a AIDS, o ebola, a doença de Lyme, né, que é a doença do carrapato, a malária, raiva, a febre do Nilo, e aí várias outras, né? E essa nova que é de 2019, final de 2019, que foi descoberta, né, que é o Covid-19, o coronavírus. E aí continua falando que certos animais silvestres, como roedores, fazendo tradução simultânea aqui, gente, às vezes dá um tilt. Roedores, morcegos, primatas carnívoros e não humanos são mais prováveis de carregarem patógenos de potencialidade zoonótica, né? Com estilo de vida normalmente servindo aí como uma ponte de transmissão de patógenos do reservatório da vida silvestre para um hospedeiro ser humano, né? Um hospedeiro humano, tá? E que nos países mais pobres do mundo, né, essas zoonoses são negligenciadas, associadas com uma produção de agricultura aí mais agressiva, né? Não seria mais agressiva, mas uma produção maior pode causar mais de 2 milhões de mortes por ano por causa de doenças causadas, transmitidas, né, de doenças zoonóticas, ou seja tanto transmitida do homem para do homem para o ser humano é ótimo, do homem para o animal, do animal para o ser humano. Então, a gente precisa pensar em algumas questões, e ele traz algumas questões que a gente pode, como país, né, não só como país, mas como mundo, e cada um de nós, a gente pode sim desenvolver hábitos que possam melhorar. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente sempre pode mudar e a gente sempre pode contribuir. A gente não precisa esperar alguém falar que precisa, não. Se você se importar pelo que está acontecendo, se você acha que a sua ação vai contribuir, por favor, faça, porque sim, a sua ação importa. Né? Imagine 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas fazendo coisas legais e corretas, todo mundo consumindo de forma mais saudável, né? Ou de forma vegetariana. Olha que seria legal, né? Talvez teríamos mais equilíbrios aí no ecossistema. Olha que seria legal se todo mundo, ou 8 bilhões de pessoas, ou mesmo mais a população mundial, digamos 4 bilhões de pessoas agindo aí de forma menos
consumista, talvez a gente teria menos emissões de gases de efeito estufa e menos efeitos sobre as mudanças do clima, não é verdade? Então a gente tem que pensar que sim, uma ação pontual importa, porque uma ação pontual pode fazer com que as pessoas ao seu redor também mudem e assim sucessivamente criando ondas. Então, uma das coisas é justamente diminuir o consumo de carnes, né? Saber da procedência da sua carne, caso você coma carne ainda, não ficar comendo carne exótica, né? Ou carne de animal exótico, ou carne de animal silvestre, carne de javali, carne sei lá, jacaré do Nilo, carne do porco monteiro, carne de cateto, né? Então, assim, por favor, preste atenção de que doenças são transmitidas via animal humano, humano animal. E um exemplo é justamente essa pandemia que a gente está vivendo agora, o Covid. Então, você quer isso para os seus filhos e seus netos passarem por isso de novo? Você quer passar por isso de novo ao longo da sua vida? Então, é uma questão que você precisa colocar aí, né? A outra é justamente os governos se unirem para ver alternativas contra o tráfico de animais, né? Principalmente o tráfico de animais que estão em extinção. Então, isso aí precisa ser uma alternativa global, talvez dar empregos, mas obviamente a gente tem que pensar de que um cara que faz o tráfego ganha muito justamente porque o custo dele ser pego é bem menor. Então, ele se arrisca mais para ter um benefício maior, porque o custo dele ser preso, ou se ele ser pego, principalmente aqui, né, é menor. Então, será que a gente consegue colocar trabalhos, emprego para que essas pessoas tenham esses mesmos benefícios? Como que a gente pode agir de uma forma em que a gente reduza essa questão do tráfico? Como nós, como sociedade, para não impor só a responsabilidade para o governo, porque a responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade é nossa também, porque afinal de contas vai para o consumidor final, vai para um restaurante lá, blé, 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 zelablô, que vai fazer um cardápio lá, não sei o que, de animal exótico, que vai custar não sei quantos mil euros, não sei quantos mil reais. E aí o Bambam acha lindo pagar isso, porque, putz, o animal veio lá da África. Putz, bota a mão na consciência, será que realmente vale a pena consumir uma carne dessas? Será que realmente vale correr o risco? Porque, afinal de contas, você está financiando o tráfego. Né? Além de você estar financiando o tráfico, você está colocando toda a população mundial em risco. Porque depois do que a gente passou, a gente tem que sempre pensar nisso. Então, é bom para a gente pensar no bem de toda a humanidade. A gente está falando da espécie humana. E não só da espécie humana, mas está falando também de todo o meio ambiente, de todo o equilíbrio ecossistêmico. E aí que a gente faz parte e que a gente deveria preservar também. Tá bom? Então, são essas verdades que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Desculpa aí as pausas, porque eu estava fazendo tradução simultânea, às vezes dá um tilt, e eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo de onde eu tirei essas informações. Beleza? Um beijo a todos e até quinta que vem no próximo vídeo do canal.